Olá garotada, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o estudo da célula. Na aula de hoje vamos estar falando das diferenças existentes entre três tipos de célula, agrupadas em dois grupos, procariontes e eucariontes. Vamos estar falando da célula bacteriana, da célula animal e da célula vegetal, sendo a célula bacteriana uma procarionte, que é aquela célula mais primitiva, que não tem um envoltório nuclear, e a célula animal e célula vegetal, células eucariontes, mais desenvolvidas, que já apresenta um envoltório nuclear. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Como estava falando para vocês, a célula de uma bactéria é uma célula procarionte, que é uma célula primitiva, com pouca estrutura celular, poucas organelas. Não estão presentes na célula bacteriana as organelas chamadas de organelas membranosas, como complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e liso, são estruturas que não estão presentes nessa célula bacteriana, dentre outras estruturas. Mas nessa célula eu gostaria que vocês se atentassem para as seguintes estruturas. Garotada, sempre que for preciso, pode dar pausa no vídeo e fazer a leitura do material que vocês estão acompanhando, tudo bem? Dentre as estruturas presentes na célula da bactéria, nós temos a membrana plasmática, que é uma camada que envolve o citoplasma, constituída de fosfolipídios, proteínas e estrutura como os lipídios, conteúdos para outras aulas. A membrana celular, ou membrana plasmática, é uma estrutura que vai estar nos três tipos de célula: bactéria, célula animal e célula vegetal. Outra estrutura presente na célula bacteriana é o citoplasma. O citoplasma é o interior da célula, onde vai acontecer todas as reações químicas necessárias para a sobrevivência da célula. Ou seja, é um líquido de consistência viscosa, com presença de enzimas e metabólitos, ou seja, o metabolismo celular, o metabolismo dessa célula vai acontecer aí, no citoplasma. Temos também os cromossomos, é composto por DNA, aí sim, atentem-se para o DNA. O DNA que forma uma única cadeia circular em hélice dupla, ou seja, o DNA é o material genético dessa célula, que se encontra solto no citoplasma. Veja, nós temos aí membrana plasmática, citoplasma e o DNA, mas nessa célula não está presente o núcleo. Ela não tem núcleo, é uma célula anucleada. Lembrando, o material genético, que é o DNA, vai estar presente em todas as células. O núcleo, não. No caso da bactéria, o núcleo é ausente. Nós temos aí uma imagem de uma bactéria. Observe as estruturas que estão circuladas. DNA, que é o material genético, esse filamento que você observa dentro da célula. Parede celular, uma estrutura presente na bactéria. Membrana plasmática e o citoplasma. A parede celular vai dar rigidez a essa célula, sustentação a essa célula. Então, observe bem essas estruturas circuladas para que vocês possam diferenciar das outras células. Na célula animal, que é uma célula mais atual, mais desenvolvida, a célula animal é a unidade básica dos animais e dos humanos, já que os humanos estão incluídos no grupo dos animais. Esse tipo de célula é eucariótica, falei no início para vocês. A célula animal é uma célula eucariótica, porque já tem as três partes básicas: membrana, citoplasma e o núcleo. O DNA dessa célula está dentro do núcleo. Dentre outras organelas, como o complexo de Golgi, os lisossomos, as mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, entre outras organelas. A célula animal é uma célula que tem muitas organelas, tá certo?
Então, é uma célula mais atual, uma célula eucariótica. Na imagem nós temos a célula animal. Observe as estruturas circuladas. Eu circulei aí, ó, núcleo, membrana plasmática e o citoplasma. Lembrando, gente, o material genético dessa célula encontra-se organizado dentro do núcleo, coisa que não acontece na célula da bactéria. O material genético, que é o DNA, está solto no citoplasma. Nessa célula, não. O material genético, que é o DNA, está dentro do núcleo. Nós temos aí uma breve designação das estruturas da célula. Então, vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura. A membrana plasmática, que é também chamada de membrana citoplasmática ou plasmalema, que é essa camada que envolve toda a célula. Citoplasma, que é aquela região que, em formato de um líquido viscoso, onde estão as organelas e onde vão acontecer todas as reações químicas da célula, inclusive a respiração celular. E o núcleo, presente somente na célula eucariótica, animal e vegetal, organiza o material genético. Falando da célula vegetal, que também é uma célula eucariótica, que possui um material genético organizado dentro de um núcleo, observem mais adiante as estruturas que podem diferenciar essas células das demais. A célula vegetal, assim como a animal, é uma célula eucarionte ou eucariótica, que possui aquelas três partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. Porém, a célula vegetal tem algumas características específicas que vai diferenciá-la das demais células. Tudo bem? Então, pausem o vídeo, faça a leitura do material e podemos prosseguir. Nessa célula vai estar presente a parede celular, vacúolos e cloroplastos. Vacúolos, que é uma bolsa de gás, armazena gases na célula, e os cloroplastos, compostos por clorofila, que são responsáveis em realizar a fotossíntese. Então, lembrando, vacúolos e cloroplastos são estruturas que vão estar presentes apenas em células vegetais. Não vai estar presente na célula animal e nem na célula bacteriana. Temos aí as estruturas da célula vegetal. Observe atentamente as circuladas. Nós temos parede celular, vacúolo e cloroplasto. Lembrando que essa célula também tem membrana celular, tem o núcleo, tem o citoplasma, igual à célula animal. Mas as estruturas que está presente nela e não está presente na célula animal são vacúolo e cloroplasto. Lembrando também que a parede celular é uma estrutura que vai estar presente lá na bactéria, na célula procarionte, lá na bactéria. A parede celular não está presente na célula animal, está presente na célula vegetal. Agora, cloroplasto e vacúolos não estão presentes na bactéria e nem na célula animal. São estruturas específicas da célula vegetal. Podem fazer a pausa, dar pausa nesse vídeo e fazer a leitura do material. Parede celular está presente externamente a membrana plasmática, ou seja, a membrana plasmática está protegida pela parede celular. Vai dar rigidez e sustentação à célula. O vacúolo de suco celular é um tipo específico de vacúolo, no qual existe uma grande quantidade de água e substâncias dissolvidas que formam o suco vacuolar. Cloroplasto são os plastídeos mais conhecidos. Eles são ricos em clorofila e estão relacionados ao processo de fotossíntese. O vacúolo armazena algum tipo de gás na célula, armazenamento de substâncias também. E a parede celular vai dar sustentação a essa célula. Ok, garotada, estão as nossas referências dos conteúdos que foram utilizados nessa aula.
Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Muito obrigado, bons estudos.